Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal de casa, bem-vindo. Meu nome é Marcel Jardim, tá? Eu sou professor aqui da casa. Sou um breve currículo que pedem pra gente fazer, tá? Eu sou formado em Direito, sou pós-graduado em Direito Público com ênfase em Gestão Pública. Nosso conteúdo é da área pública, certo? Fico muito feliz de estar aqui na frente de vocês, certo? É uma satisfação grande compartilhar conhecimento. Eu acho que conhecimento não é conhecimento se não for disseminado, tá? Ainda mais com o objetivo de alcançar uma vaga, a tua vaga, certo? E vai mudar a tua vida. Quem já é servidor sabe, quem não é descobrirá. Um concurso muda a tua vida, tá? Pessoal de casa, utilizem os portais, tá? O portal ali das perguntas, dos e-mails. Eu vou disponibilizar também meu e-mail aqui no quadro para diminuir essa distância e possibilitar que a gente consiga conversar, tirar dúvida, questionem, perguntem. Pessoal do presencial também, precisar parar, pergunta, explorem. A gente está aqui para isso, tá? Para trazer conhecimento, para proporcionar a caminhada de vocês mais segura até a data da prova, tá bem? Nosso conteúdo, certo? A gente vai trabalhar agentes públicos e Estatuto de Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul. Marcel, por que agentes? Por que agentes públicos? Isso não é matéria de administrativo do professor Sandro? Já tiveram? Não? Ainda não? Então terão. Tá? Direito administrativo. Quem já estudou, quem já vem estudando, sabe que agentes públicos é uma matéria de direito administrativo, propriamente dito, do conteúdo. Mas por que eu vou trabalhar com vocês aqui? Porque eu já consigo reunir tudo, estatuto, explicação de cargo, função, como entra, concurso, toda essa parte constitucional e administrativa dentro dessa matéria. Exemplificando, vocês vão ver que muito vai conversar administrativo e constitucional, muito, gente, muito. Tá? Tanto que tem capítulos na Constituição que trata da administração pública. Perfeito? A gente vai fazer então uma inicial, tá? Não vou me estender muito em agentes, vou no estritamente necessário para dar o quê? Um nivelamento, tá? Pessoal que está fazendo a primeira vez primeiro contato com o administrativo, não se assustem, tá? Não se assustem. Marcel, chega às vezes a ser chato. Às vezes é. Às vezes é porque a gente vem de uma concepção, a gente vem de uma criação privada. Às vezes eu tenho na família algum funcionário público, mas que não conversa esse tipo de coisa. A gente é criado para ser empregado, vamos colocar assim, privado. Poucos têm aquele contexto em casa de ser empregador e poucos têm aqueles de ser servidor público. Né? A gente tem uma criação para ser empregado. E em geral, não estou dizendo que isso, não estou criticando, eu só estou constatando a realidade. Então, migrar esse pensamento privado para o público, tá? Às vezes é chatinho e demanda o quê? Atenção. Vocês vão ver que as questões não são difíceis, porém exigem atenção. Tá? Vocabulário, Marcel, tem, né? Tem. Muito vocabulário, muito, sinônimos, coisas que até então hoje são sinônimas para nós, vão deixar de ser aqui, tá? Cargo, função, emprego, às vezes ali fora tudo igual, aqui não, tá? Então assim, ó, mente aberta para esse tipo de coisa. Marcel, é chatinho. Olha, a melhor maneira de tu prender a atenção é anotando. Anota, tá? Porque se tu tá anotando, tu tá prestando atenção. Daqui a pouco a cabeça já voa, o pensamento já vai, já estou cansado, o dia foi puxado, tá? Perguntem, perfeito? Vamos lá então. Gente, iniciando aqui, ó. Agente público. Breves considerações. Quem é esta figura? Homer Simpson. Vou mudar a visão de vocês sobre o Homer, quer ver? Vou mudar. Vocês vão até começar... Homer tem família? Homer trabalha? Homer trabalha onde? Usina nuclear. Como é que entra na usina nuclear?
Concurso público. Gente, Homer Simpson fez concurso. Homer Simpson fez concurso. Aqui, ó, e passou. Passou. O Homer fez concurso e passou. Ah, é uma questão de honra agora. Vou passar. Agora vai. Gente. Ah, Marcel, que besta. Mas a gente ajuda. Tá? No conteúdo besta que a gente tende a gravar mais. Então eu vou trazer alguns exemplos bastante nerds. Séries, filmes, desenhos. Adoro. Tá? Eu e a Bruna. Homer Simpson, então, é uma figura bem presente no nosso conteúdo, porque Homer Simpson é servidor público. Mas, Marcel, no Brasil tem concurso para isso? Tem. Quem sabe? INB. Instituto Nuclear do Brasil. Ou Empresas Nuclear do Brasil. Já foi também, trocou o nome. É concurso público para entrar. Tá? Em janeiro foi aberto, já não sei se foi a prova. Teve remuneração, era técnico, 6 mil e pouco. Empresas Nuclear do Brasil. Tá? Gente, antes de eu passar, utilizar o privado como um comparativo pode ser perigoso. Tá? Porque a primeira coisa que vem na cabeça, não, já fiz isso, já trabalhei nisso, comigo funcionou assim. Na minha empresa funcionava assim. Tá? Não. Servidor, existem vários tipos. Quem é empregado ali fora é empregado. Meu regime jurídico é CLT, eu sou empregado. Servidor público, agentes públicos, tem vários. Vários regimes jurídicos. Então, assim, ó, muita atenção, eu vou trabalhar caso a caso, tá? E vamos começar a pensar assim, ó, como servidor. Exercício. Começar a pensar como servidor. Porque isso, senhores, serão a vida de vocês. Isso será a vida de vocês. Se Deus quiser aprovados, o regimento jurídico, a natureza jurídica do cargo de vocês é toda estatutária. Então vocês vão recorrer aonde? Ao estatuto. Tá? Direitos, obrigações, deveres, enfim. Mas não são só os estatutários. Olha só. A expressão é bastante ampla para determinar de forma específica os sujeitos que exercem função pública. O pessoal do fundo está enxergando? Qualquer pessoa que age em nome do Estado é agente público. Repito, qualquer pessoa que age em nome do Estado é agente público. Qualquer uma que age, Marcel, qualquer uma. Olha só, independentemente do vínculo jurídico que eu tenho, ainda que atue sem remuneração e transitoriamente. Pode ser que então não tenha um caráter permanente? Sim. Pode ser de graça? No amor, assim? Sim. Vamos ver. É bem comum, gente, tá? Até um dos exemplos está bem próximo. Quem trabalha sem receber para o Estado? Vamos lá. Exercício, gente. Quem trabalha sem receber? Alguém aqui deve ser. Outubro. Mesária. Alguém é mesária? Ninguém? Uma mesária. Quando começa? Já teve reunião ou não? Já foram convocados? Ainda não? Não. Jurado, quem é? Eu já ouvi falar aqui, quem falou jurado? Alguém é jurado? O que é isso, Marcelo? Jurado? Eu ouvi falar. Mas a gente vê muito em filme. Sentadinho ali, sabe? Normalmente filme americano, os promotores estão ali gritando, o advogado está ali gritando. Faz o papel de júri. Crimes contra a vida são julgados pelo tribunal do júri. A população ali colocados são os juízes. Tá? O juiz togado simplesmente dá a pena. É o júri que dá. Pensa comigo, jurado recebe? Jurado continua sendo jurado depois que acaba aquele tribunal?
aquela convocação? Não. Mesário é mesário o ano todo? Não, só quando tem eleição. Nenhum deles recebe, né, gente? Recebe? Nada? Um vale-refeição? De quanto? 35? 35 para quantos dias? 35 reais. Trabalha de que horas a que horas? Das 7 às 5 da tarde, 35 pila. Vamos ver, um pacote de clube social daquele grande. Uma Coca 600? Não pode ser Coca, senão não vai o dinheiro todo. Tem que ser um... Gente, não dá nada, tá? Praticamente é só ali. Ah, Marcel ganha dispensa no trabalho. 2 dias. Emenda aí um feriadão aí para descansar. Tá? Não pode. Não pode. Pessoal, vocês estão entendendo que eu estou falando que trabalhar para o Estado, mesmo sem remuneração ou com caráter transitório, passageiro, precário, vão anotando tudo que eu estou falando, são todos sinônimos da mesma coisa, tá? Eu continuo sendo agente público. Mesmo sem eu ter feito concurso. Alguém faz concurso para jurado, para mesário? Não, não faz. E mesmo assim eu sou agente público, Marcel, naquele dia, investido com o poder do Estado? Sim. Quer dizer que eu posso, se eu cometer uma improbidade administrativa, eu posso ser penalmente responsabilizado? Sim. Por um dia? Sim. Porque naquele dia eu estou investido com o manto do Estado. Tá? Código Penal... Ficou meio que fora de foco, parece. Código Penal confere a mesma abrangência ao definir funcionário público. Tá? Artigo 327. Considera-se... Do Código Penal, gente, tá? Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Olha o conceito no Código Penal. Crimes contra a administração. Funcionário, então, para o Código Penal, pode ter caráter transitório ou não, com ou sem remuneração, exercendo cargo, emprego ou função pública. Vamos esmiuçar isso mais à frente. Mas o que eu quero fazer uma pontuação aqui, ó, é que funcionário público está em desuso. Funcionário público está em desuso. O código antigo, tá? Salvo engano, de 48. Ele é antigo, ele trata com funcionário público. Hoje não, gente, tá? Ó. É sediço, é conhecido, é sabido que a expressão funcionário público já está superada no direito administrativo, sendo substituída pela expressão agente público. Tá? Ah, o funcionalismo público, funcionário público. Não, a gente não ouve falar isso aí fora? Ouve. Né? Aparece alguém dando entrevista na Record ali embaixo, funcionário público. Tá errado. Tá errado. Não pode, tá? Está em desuso. Vocês não vão ver isso na prova. Só se colocarem a letra da lei do Código Penal. Perfeito? Não cai penal para vocês, né? Cai. Cai? Administrativo conversa com bastante matéria. Gente, olha aqui, ó, retomando o raciocínio, ó. Agentes públicos, mesmo não possuindo qualquer vínculo de natureza administrativa ou política com o ente estatal, atuam no exercício das funções públicas. Eu já trouxe 2 exemplos para vocês. Mesário e jurado. Tem mais. Agente das concessionárias e permissionárias de serviço público. O que é isso? Marcel, pedágio. Já vou pular para o exemplo. Pedágio. É uma empresa que está trabalhando para quem? Para o governo? Para o Estado? Então aquele pessoal que fica ali nas cancelinhas ali são agentes públicos? Sim. Não faz sentido.
O Estado não contratou aquela empresa ali, aí eles são seletistas contratados da empresa, não são empregados? Não, não são. O Estado, município, Estado, Distrito Federal, União, ele chega e diz assim, olha, não tenho condições de cuidar daquelas estradas lá. Lá da fronteira do Rio Grande do Sul. Não tenho condições, não dá. Não tenho recursos humanos, não tenho maquinário para estar indo lá, botar asfalto e botar gente para pintar. O que eu faço? Eu abro aquele espaço ali, determinado quilometragem de asfalto, e digo assim, olha, vou abrir uma licitação aqui para uma empresa vir aqui e ser concessionária. O que é isso, Marcel? Quer dizer o quê? Que ela vai executar uma atividade estatal, ou seja, a manutenção daquelas estradas, mas mesmo assim, quem é que vai pagar eles? Os pedágios. A gente bota pedágio aqui e tira lucro. A gente não paga pedágio? Paga, não paga? Quem mais, gente, é concessionário? Vamos lá, eu já disse pedágio. Outros exemplos. Alguém vai pegar um aqui para ir embora para casa? Uma obra estadual. Não. Ônibus. Transporte público, coletivo. Ah, Marcel, é a mesma coisa. Porto Alegre tem ônibus? Diz Prefeitura de Porto Alegre? Não. Tem sim, gente. Município de Porto Alegre. Então tem ônibus? Tem. Tem uns de outras empresas, mas tem do município, não tem? Porque eu não, para determinadas linhas eu tenho. Agora, para outras não consigo suprir. Então tenho outras empresas concessionárias, além do próprio município. Tá? Permissionárias, a gente está correlacionado. O que muda é a forma de contratação, mas é a mesma ideia. Tá? Titulares das serventias de cartório. Cartório. De registro de pessoas? E tabelionato? Também. Também são agentes públicos? Sim, gente. Sim. Quem está mandando é a Constituição. Olha só. Artigo 236 da Constituição. Os serviços notariais de notas e de registro são exercidos em caráter privado. Está dizendo que é público? Não. Está dizendo que é privado. Brilha o olhinho. Porque se é privado, eu tenho lucro. Por isso que ganham bem. A Constituição está dizendo, então, que não tem condições de assumir isso. O Estado não tem condição de assumir isso. Então, continua sendo privado, porém por delegação do poder público. Tem algum requisito? Tem. Está no parágrafo 3º. O primeiro e o segundo traz a normatização, tá? O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público. Mas mesmo com concurso público, privado. Tá, gente? Se cair na prova, isso é lindo de cair, tá? Eu já vi 2 ou 3 questões cobrando agentes notariais. Tá bem? Vocês, oficiais de justiça, gente. Judiciário. Pode ser tudo. Tá? Aqui é regularização também. Responsabilidade, gente. Como assim? Faço uma M durante o dia que eu estou investido do munus público, do poder público. E aí, quem responde? Eu? Se eu bater de carro, meu carro, privado, certo? Bater num carro de uma outra pessoa, privada também. Quem responde? Eu. Se realmente eu fui imprudente, a responsabilidade é minha. Agora, estou trabalhando de jurado, estou trabalhando de mesário. A justiça disponibilizou um carro, vou precisar sair. Saí com o carro, bati o carro em outra pessoa. Quem responde? O Estado. O Estado. Mas cabe o regresso depois do que escolhe.
Com direito. Boa, meu cara. Chegaremos. Responde o Estado. Primeiramente, o Estado vai lá, bota o poder dele na frente, só um pouquinho. É comigo. É que nem quando a gente é novo e aí sai com a mãe, com o pai, faz alguma coisa, alguém vem se encrespar com uma criança. Não, só um pouquinho, não mexe com o meu filho. Aí dá aquela olhadinha para trás. Em casa a gente conversa. Tá? Mas ninguém toca nele. É o Estado. Virou, agora chegamos em casa. Papapá. Como falou o colega, direito de regresso. Por que tu fez isso? Vamos ver, vamos investigar, a culpa foi tua, não foi tu passou o sinal vermelho. Enfim, estou dando esse exemplo. Qualquer outra irregularidade, transgressão, qualquer outra infração cometida pelo servidor durante a atividade da função pública, responsabilidade primeira do Estado, segunda subsidiária do particular. Tá? Em todos os casos, o Estado responde pelos atos praticados pelo sujeito. Se o servidor causar dano a alguém no exercício da função pública, aqui ó, juizinho, pum, na administração. Tá? Marcelo, o que quer dizer isso aqui, ó? Habilitação, presentação. O que é isso? O que é presentação? Nunca ouvi falar, Marcelo. Só ouvi falar em representação. Gente, o poder dado pelo Estado, o munus público, o poder público investido naquele agente, ele habilita aquela pessoa a agir no nome dele. Não está... O agente não representa o Estado. Entenderam? O Estado não dá uma procuração. Alguém tem uma procuração, um servidor tem a procuração do Estado para agir? Não. Não tem. Esse tipo de habilitação é chamada de presentação. O agente público apresenta a administração a qual ela é vinculada. Para ter representação, eu preciso de uma procuração. Tá? Vou ser procurador. Não, eu tenho procuração. Agora não. Tá bem? Entendido, gente? Pessoal do fundão, tranquilo? Posso passar? Classificação dos agentes públicos, gente. Bah, Marcelo, então já vimos tudo isso. Agora vamos dar nome aos bois. Cada uma dessas situações que a gente trabalhou até agora tem uma classificação própria. Gente, primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, o que é? Direito administrativo não tem uma codificação própria. Penal tem uma codificação própria? Tem. Eu não tenho código penal? Tenho. Civil tem uma codificação própria? Sim, eu tenho o Código Civil. Existe o Código Administrativo? Não. Então não existe uma codificação própria. Muita coisa está em leis esparsas, certo? Leis esparsas. E outras são construções doutrinárias. O que é isso? Livros, gente. Tá? Manuais. Os doutrinadores que atuam só naquela área, de tanto que estudam, que conhecem e aprofundam a matéria, acabam que constroem algumas figuras que ficam concretizadas no âmbito do direito. Tá bem? Essa construção doutrinária, gente, para essa classificação, ela sempre leva o quê? Em consideração o regime jurídico ao qual o servidor está exposto e a natureza do vínculo. Tá? Bah, Marcelo, tu começa a falar essas palavras aí, natureza jurídica. Nunca ouvi falar. Com o tempo a gente vai vendo, tá? E ficou com dúvida em alguma coisa? Pergunta. Não fica com vergonha. Pior é chegar e errar uma questão fácil porque ficou com dúvida no vocabulário, tá? Gente, o regime jurídico é o que me tutela. É o que me dá o direito, o que me dá as garantias, os deveres. O vínculo é o formato. Vou dar o exemplo do privado para vocês entenderem, mais fácil. O meu regime jurídico
Meu regime jurídico do empregado privado aqui fora, do comércio, vamos colocar assim, é seletista. Não é? Não é seletista? E a natureza do vínculo? Eu sou um empregado. Tá? Empregado. Marcel, então, eu sou trabalhador. Não, tu é empregado. Porque se eu sou seletista, eu tenho contrato de trabalho, de emprego. Contrato de emprego, eu sou empregado. Quem não é seletista pode ser autônomo, pode ser, vamos botar no vocabulário comum, trabalhador, mas é gênero. Tá bem? Quais são eles, gente? Agentes políticos, particulares em colaboração com o poder público e servidores estatais, sendo estes últimos divididos em temporários, estatutários e empregados. Monta uma chavezinha. Tem que decorar? Óbvio. Tem que decorar, tá? Isso tem que estar assim, ó, na cabeça. Falou agentes públicos, eu já tenho que vir. Agentes políticos, particulares em colaboração e estatais. Marcel, eu já estou estudando há mais um tempo e tem doutrinador que fala coisa diferente. Como eu disse, cada doutrinador tem um pensamento. Mas aqui, gente, é a majoritária, o entendimento majoritário. Eli Lopes Meirelles, Maria Silva Zanella de Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello, tá? São todos os doutrinadores que os concursos utilizam, devido à credibilidade e à construção que eles têm no tempo, certo? Bom, vamos começar a ver cada um. Tá aí, ó. Agentes políticos. Homer presidente. Marcel, Homer é servidor, tu disse? Por que o Homer é presidente? Vocês já pararam para pensar que político não faz concurso? Para virar político? Quer dizer, para virar agente político? Faz ou não? Não. Ele é o quê? Eleito. É mesmo. Ele é eleito pela maioria da população. Então o povo coloca ele lá. É nós? Então é verdade? Do voto mesmo? É verdade. Ó, é assim, ó. Temos uma vaga para governador. Quem quer? Aí os candidatos, eu. E a gente que vota. Agentes políticos são estatutários? Seguem o estatuto? Os agentes políticos estaduais seguem o estatuto que a gente vai ver daqui a um pouquinho? Nunca pensei nisso. Não. Acho que não. Sim, acho que sim. Não. São aqueles agentes públicos que atuam no exercício da função política do Estado, que possuem cargos estruturais e inerentes à organização política do país e que exercem a vontade superior do Estado. Primeiro ponto, coloquei bem destacado aqui, função política. Como assim, Marcel? Gente, aqui a função política, a natureza jurídica dos agentes políticos é dada em função da função política. O que é isso, Marcel? Função política. Quem monta planejamento de governo? Qualquer um de nós, vamos chegar ali, prefeito, nós vamos fazer isso aqui. Não, eles são eleitos para aquilo. Função política, gente, nada mais é do que o exercício da criação política. Ter competência e capacidade de criação, de inovação na estrutura pública. Implementação de política pública. Não tem os novembro, como é que é? Outubro, azul, roxo? Não, rosa. Novembro, azul. Isso é política pública. Isso é política pública de saúde. O Ministério da Saúde, vamos criar por meses, então. Cada mês tem uma cor, cada mês uma campanha para uma determinada doença. Quem criou isso, gente? Vamos lá. Uma lógica. Ministro da Saúde, junto com o seu ministério, levou para quem? Para o presidente. Política. Então, função pública é essa função realmente política. Criação de política pública, implementação,
melhoramentos, tá? Essas são as atividades desses agentes. Os cargos são estruturais e inerentes à organização política do Brasil. Isso está na Constituição, tá? Marcel, alguns estão na Constituição, outros não. Sim, alguns têm previsão legal, tá? Quem são esses agentes? Esse tem nomezinho próprio de cada um. Ó, detentores de mandato eletivo, os secretários e ministros de Estado. Então eu votei, é agente político. Presidente da República, governadores, prefeito. E olha o pega-ratão, vice. Eu não pergunto o presidente, eu pergunto o vice-prefeito, o vice-presidente. Vice-presidente é agente político? É. Porque na falta do presidente, ele assume. Então tem que ter. Esse é o tipo de raciocínio que você tem que ter na hora da prova. Me deparei com uma coisa que eu não sei. Calma, respira e pensa. Seus auxiliares diretos, secretários estaduais e municipais. Os ministros também, tá? Vamos colocar numa ordem assim, ó, federal, ministros, estaduais, secretários e municipais, secretários. Não tem secretário da saúde em Bagé? Tem. Não tem secretário da saúde no estado? Tem. Não tem ministro da saúde na União? Tem. Tá? E aqueles eleitos para o exercício de mandato do Poder Legislativo: senadores, deputados e vereadores. Eu estou dizendo que em função, tendo em vista a função política, esses eleitos são agentes políticos. Presidente, chefe do Poder Executivo e seus vices, e do Poder Legislativo. Tá. Marcel, são só esses. Tranquilo. Agente político, tá tranquilo. Não. Não são só esses. Aqui, ó, antes da gente ver a exceção. Os direitos e deveres desses agentes decorrem de lei específica e estabelecem o seu vínculo com o poder público, e muitas vezes estas regras estão definidas na própria Constituição. Dessa forma, são servidores estatutários não possuindo vínculo contratual do Estado. Estatutários aqui, gente, tá? Com perdão da palavra, desculpa, ele está trazendo que tem um vínculo próprio, tá? Eu coloquei a palavra mal aqui, tá? Até vou encerrar para não complicar mais. Gente, tem exceção, eu disse. Tem exceção dos agentes políticos? Tem. Magistratura e Ministério Público. Juiz e promotor, resumidamente. Juiz e promotor é agente político? É ou não? Não. Não? Sim. O que eles fazem? Ah, Marcelo, eles não criam campanhas. Não, gente. Mas as funções deles são essenciais ao Estado. E os atos deles podem ser atos envolvendo a soberania. Então, para a prova, cuidado. Juízes e promotores são agentes públicos. Fica fácil agora. Chefe do executivo e vice. Chefe e ministros. Chefe do legislativo. O chefe não, legislativo, deputado, senadores e vereadores. E judiciário. Juízes e promotores. Isso vai cair na prova. Isso é construção da jurisprudência. Jurisprudencial. O que é jurisprudência, Marcelo? Doutrina é um conjunto de entendimentos de livros. Vamos colocar assim. Jurisprudência é um conjunto de decisões. Então, toda vez que tu ouviu falar, isso aqui é posição majoritária na jurisprudência. A jurisprudência, então, sempre tende a julgar para aquilo ali. Tá? Então, caiu na prova. Não acho que vai cair isso, tá, gente? Mas eu estou sendo cauteloso com vocês.
Magistratura e Ministério Público são agentes políticos devido à função essencial do Estado que exercem e à soberania. Porque eles podem, dependendo, o STF mesmo, muda a vida das pessoas, gente. Uma decisão muda a vida das pessoas. Entendeu? Vamos dar um exemplo? Casamento entre homem e mulher. Até uma decisão do STF, homem e mulher era homem e mulher. Vamos dizer assim, sem interpretações. Eles mudaram o e por agora tem ou. Não mudou o texto, mas a interpretação mudou. Casamento agora pode ser entre homem e homem, mulher, mulher. Isso aí, olha a dimensão dessa decisão. Isso, se tu for olhar, é uma política pública, não é? Não dá para dizer que traz um melhoramento para a vida das pessoas? Às vezes não, mas às vezes sim. A reforma da previdência social também pode ser... Se é para o judiciário, isso é uma coisa que existe discussão. Mas sim, se for o judiciário que tomar, que magistratura. Por isso que eles falam do ativismo judicial. Alguém já ouviu falar em ativismo judicial? Não, Marcelo. Se ouvir, também não lembro. Ativismo judicial é o judiciário fazendo o papel do legislativo ou do executivo. Tá inventando moda, no bom português. O judiciário tem que julgar, não criar matéria. Não substituir o parlamento. Tá? Isso é ativismo judicial. O judiciário criando norma. Quem cria norma, gente? Quem cria lei? Legislativo. Tá? Entendido aqui, gente? Cuidado! Não para de piorar. Conselheiros e ministros dos tribunais de conta. Estou trazendo porque já caiu. Marcel, Tribunal de Contas, só ouço falar. Não tenho nem ideia. Em casa a gente sempre tem alguém que é mais, tipo, atravessa um rio com um sorrisal e chega inteiro. Não tem? Tem. Ah, sou eu, Marcel. Dinheiro, olha, é complicado. Tem que segurar. Vamos colocar que essa pessoa que controle dinheiro seja o Tribunal de Contas da tua casa. Como assim, Marcel? Ele fiscaliza. O Tribunal de Contas faz a fiscalização externa da administração, porque a administração, dentro dela, tem que ter uma fiscalização interna. Tá? Então, conselheiros e ministros dos tribunais de contas, tá, são ou não agentes políticos? Não. O STF já decidiu. Conselheiros e ministros do Tribunal de Contas são agentes administrativos. O que é isso, Marcel? Agente administrativo? É quem não é agente político. Quer dizer o que, gente? Que esses aqui executam o que os agentes políticos criam. Tá. Fiscalização. O Tribunal de Contas faz a fiscalização da administração. Então, o que é isso? Eles estão criando política pública? Não, eles estão fiscalizando. Marcel, tá na lei isso? Não, não tá. Eu coloquei aqui, ó, Supremo Tribunal Federal. Isso foi uma decisão do STF. Tá, gente? Mais uma construção jurisprudencial. Ah, Marcel, tudo balela. Isso não cai na prova. Eu trouxe uma questãozinha aqui, ó. Fundatec, tá? Eu trouxe da Cefaz, mas é porque trabalha com estatuto, tá? Eu vou ler para o pessoal de casa. A expressão agentes públicos indica as pessoas que exercem função pública como prepostos do Estado. Analise a seguinte assertiva sobre os agentes públicos. Olha só, gente, as alternativas, ó. A função de agente público poderá ser transitória ou definitiva,
mas sempre estará vinculada à presença de alguma espécie de remuneração. 2. A administração pública poderá contar com agentes particulares, colaboradores no exercício da atividade administrativa, mas eles não poderão ser considerados como agentes públicos. 3. Os agentes públicos representam uma categoria dos agentes políticos. E aí? Não estou nem enxergando, Marcelo. Só a 3, né? Só a 3. Sai da frente, Marcelo. E aí, gente? Só a 3. Deixa eu ver se eu consigo dar uma mexidinha. É a letra E. Letra E, apenas 2 e 3. Acompanha o relator ou discordo? Temos uma discordância aqui. E aí, pessoal do fundão? Só a 3? Vamos bater as alternativas? Função de agente público. Agente público poderá ser transitório ou definitivo? É assim que a gente analisa a questão. Sim. Mas sempre estará vinculada à presença de alguma da remuneração? Não. Alternativa errada. A administração pública poderá contar com agentes particulares, certo ou errado? Sim. Colaboradores no exercício da atividade administrativa. Mas eles não poderão ser considerados como agentes públicos. Não, como você falou, um cobrador não é agente público. Não é? Ele faz um serviço público, mas não. Vendo desse lado agora. Mas eles não poderão ser considerados como agentes públicos. Ele deve ser considerado. Se ele vai responder como se ele cometeu um crime, é tipo de espécie. Professor? Mesário. Naquele dia ele é agente público. Tanto que se ele roubar, ele responde como deputado. Sim. Mas ele deixou de ser particular? Não. Ele está agindo como agente público, mas não deixou de ser particular. Transitoriamente, naquele dia. Ele não deixou de ser particular, não mudei. Os agentes públicos representam uma categoria de agentes públicos. Apenas a 3. Cai ou não? Cai. Tem que saber? Tem. Marcel, bastante vocabulário. Tudo igual para mim. Maravilha. Tá? Gente, aqui ó, eu até já passei, mas agora eu mostro de novo. Outra classificação. Particulares em colaboração com o poder público. Eu estou dizendo que são públicos em colaboração com o público? Não, estou dizendo particulares. Olha aqui, ó, os dois exemplos. Jurado e mesário. Pena que ficou ruim, gente. Agentes que, sem perderem a qualidade de particular, não deixam de ser particular, gente, atuam em situações excepcionais em nome do Estado. Naquela situação, gente, naquela situação ali, eu estou agindo em representação ao Estado. Fui habilitado para trabalhar para o Estado, tá? Em nome do Estado, vamos colocar assim. Mesmo em caráter temporário ou ocasional, independentemente do vínculo jurídico estabelecido, exercendo função pública. Lembra que eu disse para trabalhar com as chavezinhas? Elas aumentaram agora.
Particulares em colaboração com o poder público. 4 tipos doutrinários também. Tá? Designados, voluntários, delegados, credenciados. Tem que decorar? Tem. Abre a chavezinha, anota aí. Tá? Pessoal que monta caderno, o caderno tem que estar assim, ó, muito bisurado. Tá? Eu digo porque eu monto caderno, montava caderno quando... Até hoje, estou fazendo um curso agora, estou montando caderno também. Pessoal de casa, tá? Monta caderno, aproveita que pode congelar. Fica paradinho. E monta caderno. Quem já viu vídeo aula aí? Sempre para o professor... Né? Agora sou eu. Pessoal, tem que decorar. Tá? Tem que decorar. Isso aí não tem escapatória. Agentes públicos cai. Não cai, despenca. Primeiro, um slide para cada um, gente. Bem simples. Designados. São convocados pelo poder público. Convocados. Convocados, designados. Exercem munus público. Munus, tá certo. Munus. Marcel, parece que as coisas de minhoca. Munus. Não, é função. Munus é igual a função, atividade, tá? Munus público tem a obrigação de participar quando requisitado, sob pena de sanção. Ah, posso ser punido então se eu não for? Sim. São chamados pelo professor Eili Lopes Meirelles de agentes honoríficos. O que é? O professor saudoso, alguns dizem Eili Lopes Meirelles, disse assim, ó, é uma honra servir ao Estado. Por isso, honoríficos. Para ele, tu ser designado, convocado para trabalhar para o Estado é uma honra. Ah, honra ser mesário. Gente, é democracia. É chato, mas é necessário. Tá? Mesário, jurado, olha o outro. Recruta. Recruta não é militar. Recruta é particular em colaboração. É mesmo, Marcel? Sim. Para o Estatuto dos Militares, tá? O recruta não é. Ainda mais agora. Esse é um exemplo para trazer para vocês, entender. Tá? Mas até título de conhecimento. Recruta é particular. Ele passa a ser praça quando enganja. Entendeu? Para fins de punição não, até uso o RDE. Mas vamos colocar assim, colocar eles no mapa, são particulares em colaboração. Tá? Isso aí eu vi numa questão, mas acho que foi para a prova do STF, salvo engano, que cobravam isso. Voluntários. Tranquilo, tá? Autoexplicativo. Aqueles que atuam voluntariamente em nome de convocações, ó, repartições, escolas, hospitais públicos ou situações de calamidade. Sempre que o ente estatal realiza programa de voluntariado. Não é simplesmente chegar, olha, vim aqui ajudar hoje. Não, eu tenho que estar credenciado, eu tenho que ter um cadastro, olha, eu sou voluntário aqui, vai receber crachazinho. Ah, eu sou voluntário na Defesa Civil. Acontece catástrofe, eu vou lá. Eu sou paramédico. Trabalho aqui, mas quando der uma catástrofe, eu sempre vou lá. Voluntariado. Tá? Exemplo, amigos da escola. Alguém aqui é amigo da escola? Ninguém? Ninguém vai final de semana lá abrir o colégio? Fica lá cuidando das crianças? Tem. Tem, mas é programa do município também. Ai. Outro, gente, delegados. Atuam na prestação de serviços públicos mediante delegação do Estado. Lembra do artigo da Constituição que eu disse dos cartórios? Em delegação, dizia o artigo. Está aqui, ó. Delegados. Titulares das serventias de cartório, agentes de concessionárias e permissionárias. Tá? Não posso entrar muito nisso aqui, que é matéria do professor Sandro.
Tá? Ele vai trabalhar a organização administrativa com vocês, quando que o Estado utiliza as suas ferramentas, quando não utiliza, pede ajuda, tá? Tranquilo, gente? Último. Credenciados. Atuam em nome do Estado em virtude de convênios celebrados com o poder público, como ocorre com médicos privados que atuam em convênio com o Sistema Único de Saúde, para atendimento de pacientes mediante pagamento do poder público. Vamos pensar uma coisa. Quantos médicos concursados vocês conhecem? Poucos. Não foi nenhuma nem duas que foi aberto edital para concurso de médico e foi, como se diz tecnicamente, deserto. Não apareceu ninguém. Olha a remuneração que o governo oferece. Olha a remuneração que o governo... O colega falou da remuneração, tá? Gente, óbvio, a remuneração no privado é muito maior. Eles perdem, não vamos dizer perder tempo, porque trabalhar para a saúde nunca é perder tempo. Trabalhar não é perder tempo, né? Mas deixam de ganhar mais dinheiro. E outro trabalho com outro tipo de população. Exatamente. Então, aqui, às vezes é mais fácil, o próprio governo cria um convênio com uma... Me fugiu o nome, vamos lá. Cooperativa. Uma cooperativa de médicos, e esses médicos trabalham credenciados por esse convênio. Tá? Então... Cada sindicato tem... É que sindicato já é mais uma coisa, não faz gestão de mão de obra. Tá? Não faz gestão de mão de obra. As cooperativas, sim. Cooperativa tem mão de obra cadastrada para trabalhar. Tá? Gente, retomando, vamos lá. Quais são os quatro então? Primeiro. Vamos lá, primeiro, gente. Quem anotou? Designados ou? Quem anotou? Designados ou? Gente, vamos lá. Quais são os quatro? Designado, voluntários, delegados e honoríficos aonde? Quem anotou? Viu? Tem que anotar. Designados ou honoríficos. Honoríficos. Não anotou, né? Vai cair na prova. Vai cair na prova. Gente, tem que anotar, tá? Nada é desperdiçado. Isso aqui, ó. Gente, isso aqui é matéria para um curso inteiro. Eu estou dando em 4 slides todos os particulares em colaboração. É a parte estritamente necessária, tá? Já foi agentes políticos, não foi? Particulares em colaboração, já foi? Agora, servidores estatais. Servidores temporários, estatutários e empregados. São 3 diferenças, então. Sim, não é a mesma coisa. Não. Servidores estatais. Também chamados de agentes administrativos. Tem um vínculo com o Estado no exercício da função administrativa. Se tu quiser colocar assim, ó, função política igual a planejamento, função administrativa igual a execução, tá certo. Ajuda a entender. Se falar, gente, vocês têm que ler a questão com olhos de administrativo. Falou função política, já lembra de agentes políticos. Falou de função administrativa, lembra dos servidores estatais. Tá? Vamos ver primeiro, gente, os temporários. Quem já ouviu falar em servidor temporário? Agente temporário. Contratação temporária. Aonde a gente vê muito isso? Saúde. Aonde mais, gente? O que tem uma precariedade absurda? Educação. Ah, é, Marcelo? Sim. Sim. Ah, então eles são essa espécie do gênero estatais temporários.
Contratação por tempo determinado. O nome está dizendo. Para atender, olha só, gente, aqui, ó. Isso é que vocês têm que entender. Necessidade temporária e excepcional interesse público. Então não posso fazer uma contratação para alguma coisa não tão relevante para o Estado. Tem que ser excepcional nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Tá? Vamos ver se funciona. Deixa eu ver. Eu trouxe aqui, ó, a Lei 14.557, de 3 de julho do Estado, de 14 aqui do Estado. Vamos ver se abre. Essa aqui, ó, o que eu disse? Que esses servidores temporários, eles têm que agir num excepcional interesse público. Vamos ver se abre. Acho que está abrindo. Ou não. Bom, aqui aqui é uma lei que eu trouxe, só não vou abrir. Ou vou abrir? Não vai abrir. Vamos ver. Deixa eu ver se eu vou mostrar para vocês, gente. Aqui, ó. Ó. Olha o que diz a lei, gente. Olha aqui, ó. Por que não foi? Por que não abriu? Não abriu. Abriu para mim. Tá? Gente, olha só o que diz a lei, ó. Tá? Eu vou ler, não passou pro Data Show, tá? Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial e por tempo determinado recursos humanos para exercerem atividades nos estabelecimentos de ensino da rede pública, nos estabelecimentos estaduais para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público, tá? Então essa lei aqui vem contratar recursos humanos, agentes, para ensino da rede estadual. Marcel, então isso está numa lei? Sim. Sim, isso está na lei. A lei, então, vai prever a contratação temporária. Tá? Anota isso. A lei é que rege a contratação temporária. Tá, mas e eles vão se guiar por onde, Marcel? Como me guiar? Sim, eu vou ser seletista? Eu sou estatutário? Não. Eu sou temporário. Isso quer dizer o quê? Que o meu regime está disposto na lei. Isso é importante, gente. Esses servidores, olha só, não são seletistas, não estão vinculados a um contrato de emprego. Não são empregados. Embora sejam contratados pelo poder público, não se submetendo à regra da consolidação das leis do trabalho. Bota aí, ó, agente temporário não é seletista. Agente temporário não é seletista. Em verdade, tem um regime especial de direito administrativo, que decorre da lei específica, que justifica e ampara a contratação. A lei é que vai trazer a natureza jurídica, o que vai guiar, quanto tempo tem, como é que funciona. Tá? Ah, Marcelo, mas eu já vi a lei colocar uma base no estatuto. Alguma coisa vai se reger conforme o estatuto. Sim, ela pode trazer alguma designação específica e outras, ora, obedecerão os direitos contidos no estatuto. Férias, alguma licença, alguma coisa. Eu posso aproveitar, fazer um link, mas a regra é a lei. Tá? Ia perguntar? Tá. Gente, para temporário é isso aqui. Ficou entendido? Ficou claro para vocês? Eu não posso dizer que ele é estatutário. Não. Mas ele pode se submeter a algumas previsões do estatuto. Mas o meu norte é a lei. É o que a lei que convocou, tá? Que está abrindo
essa contratação, vamos colocar, que vai dizer, olha, vai durar por tanto tempo, vai funcionar assim, os agentes que forem trabalhar terão os seus direitos previstos no estatuto. Vamos colocar assim, bem simples. Tá? Mas não são estatutários. Ele responde conforme o estatuto ou não? O que a lei mandar. A lei é que vai mandar. Por isso que eu estou dizendo. Em verdade, tem um regime especial de direito administrativo, que decorre da lei. Se a lei disser que vai ser regido pelo estatuto, o estatuto manda. Tá? A gente vai bater agora propriamente o estatuto. Foi temporário, gente. Ficou claro? Posso passar? Eu vou trazer questão, hein? Próximo. Seletista. Quem aqui é seletista? Quem aqui é seletista? Tá. Marcel, eu sou seletista. Quem fez concurso para ser seletista que está aqui? Não. Como é que vai fazer concurso para ser seletista? Na verdade, eu chego na empresa, levo o currículo e espero me chamar. Não é isso? Ou tem alguém que eu conheço, que me ajuda, enfim? Professor, o Banco do Brasil. Chegaremos, estou dizendo privado. No privado, não preciso fazer concurso, preciso? Mas eu não estou dizendo que existem seletistas públicos? Sim. Então quer dizer que eu vou me submeter a CLT no privado e vou me submeter a CLT no público, simples assim? Para chegar no Banco do Brasil, no Banrisul, é só chegar com o meu currículo e deixar ali? Não. Então existe diferença entre o seletista público e o privado. A base da contratação em si, é disso, é conhecido que, salvo situações excepcionais, a contratação de empregado sob o regime da CLT para a prestação de serviço na administração pública fica limitada aos entes de direito privado. Bom, rapidinho. Vou explicar isso, tá? Vamos colocar aqui, Vocês não viram administrativo então, né? Administração, vamos colocar aqui, direta. Administração direta. Isso aqui eu vou entrar um pouquinho na matéria do professor Sandro, mas é só para explicar o que eu quero que vocês entendam. Quem compõe a administração direta? Vamos lá, quem está estudando? União. Município. Administração indireta. Um, dois, três, quatro. Quem compõe? Autarquias. Fundações públicas. Sociedade de economia mista. E empresa pública. Basicão, por enquanto. Estamos saindo do zero, calma. Administração direta. Município, Distrito Federal, Estado, União. Tá claro. Administração direta tá aqui. Essa é a composição. Todas elas, gente. Colocaria azul aqui, Pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito público. Todas elas. Tá? E essa aqui? Não. Vou destacar só o que não é, tá? Pessoa jurídica de direito privado. Gente, se eu falei que aquela hora lá, que coisa boa que diz que é privado, porque privado tem lucro. Então eu estou dizendo, olha o que diz ali, Fica limitada aos entes de direito privado.
sociedade de economia mista e empresa pública. Autarquia e fundação pública também são pessoas jurídicas de direito público. Aqui eu vou fazer uma diferença, tá? Tem duas. Fundação pública de direito público e de direito privado. Nesse caso aqui, se for fundação pública de direito privado, entra aqui. Tá? Marcel, então as empresas públicas e as sociedades de economia mista e a fundação pública regida pelo direito privado, eu tenho que o meu regime jurídico é a CLT. Quem faz concurso para banco público, vamos colocar assim, Banco do Brasil, Banrisul, Caixa, ele é qual regime jurídico? Seletista. Mas Marcel faz concurso. Como é que não vai ser estatutário? Não. Porque essas empresas aqui, ó, elas são chamadas de empresas estatais. Então quer dizer que eles têm um cargo público, não são servidores públicos. Eles têm emprego público. Não é igual a letra da Bruna, mas dá para enxergar, né? Dá para entender? Empresas públicas. Opa, minto. Estatais. Estatais, perdão. Estatais. Ah, Marcelo, vou ter que riscar o caderno. Não gosto de riscar o caderno. Estatais. Tá? Gente, continuando. Entendido, só para não se enrolar muito? Sociedade de economia mista, empresas públicas e as fundações públicas de direito privado. Regime seletista. O vínculo é permanente, porque ele não é temporário. Tu entra no Banco do Brasil, quanto tempo tu pode ficar? Até te aposentar. Tu entra no Banrisul, quanto tempo tu fica? Até te aposentar. O estatutário, o temporário ali vem trazendo. É só, o próprio nome está dizendo, por tempo determinado e por excepcional interesse público. Com prazo indeterminado sob relação de emprego. Então eu sou empregado. Sim, empregado. Público. Mas sou empregado. Sendo-lhes aplicável o regime da CLT, subsidiariamente as normas estipuladas por lei específica. Cada ente tem a sua. Tá? Continuando. Empregados públicos podem trabalhar em empresas públicas, como Caixa Econômica Federal e a Infraero. Dois exemplos que eu trouxe. Existem outras. Tá? É só para entender. E as empresas de economia mistas, tá? As sociedades, como por exemplo a Petrobras e o Banco do Brasil. Eu já vi questão deles trazendo, tá? Perguntando quais dessas são empresas públicas. Tá, mas é assim, ó, questão cretina, tá? Questão cretina. Mas, gente, vocês estão indo para um concurso sem saber o que vai cair. Não existe conteúdo que não seja aproveitável. Tá? É um pouquinho, a gente tem que ter aquela coisa, não. Como eu não sei o que vai cair, anota, grava, enfim, dá um jeito. Entendido? Anotou aí? Eu fiz esse enrolinho para vocês copiar. Posso passar? Gente, eu disse que o empregado público é diferente do empregado privado. Algumas características dessa diferença, olha só. Restrições. Proibição de acumulação de cargos salvo as exceções constitucionalmente admitidas. Eu sou empregado privado. Privado, trabalho aqui fora. Posso ter 2 empregos? Não. Não, pode. Não. Mas ele foi? Certo. Pô, não pode. Também, mas erra com convicção. Isso aí. Salvo as previsões da Constituição, a gente vai ver quais são essas exceções. A gente vai ver agora, mais à frente. Não posso acumular cargo, ou emprego, ou função. Salvo o que a Constituição diz.
Podem responder por improbidade administrativa ou crimes praticados contra a administração. Bancário faz isso, então? Sério? Pode responder por improbidade? Sim. Achei que só político respondesse por isso. E nem respondesse, porque não responde, nem responde nada. Não, responde. Tá? Causei um dano no banco, vamos dizer... Gente, erário é público, tá? Erário é público. Então, causei um dano ao erário. Eu estou dizendo que eu causei um dano aos bens públicos. Então, erário público é redundância. Vocês estão guardando o material? 10h05, é cedo ainda, gente. Tem muito ainda. Esse aqui tem 179 slides. Que é improbidade e crimes praticados contra a administração. Então, empregados públicos respondem por isso? Sim. Tá? O que mais? Devem se submeter a concurso público. Trata-se de forma de garantir a impessoalidade de moralidade na contratação de empregados pela administração pública, sem preferências indevidas. É justo, gente. É justo. Aqui fora não existe isso. Deveria existir, né? Vou contratar o mais qualificado. Mas não, eu contrato quem eu quero. Tá, mas esse elitista, então é só chegar no Banrisul com meu currículo, tá aqui, ó, me contrata. Sou cunhado do gerente. Não funciona assim. Eu tenho que garantir o quê? A impessoalidade e a moralidade. Tá? O concurso visa isso. Contratar sem preferência os que forem melhores. Tá? Gente, ficou claro isso? Temporários e seletistas. Ficou claro? Posso passar? Dá uma cocoteada aí, gente. Vai. Vai, sim, pode passar. Servidores estatutários. Vocês. Tá? Vocês. Gente, é ótimo ser estatutário, tá? Eu já fui estatutário. Hoje eu sou advogado, mas antes eu fui militar. Tá? Eu fiz a ESA em 2011. Não, minto. Fiz 2010, formei em 12, saí em 16. Tá? Eu era do Belog. Eu saí para advogar. Tá? Questão de realização pessoal. Porque o concurso me trouxe isso. Tá? Dentro do concurso eu pude terminar minha graduação, fazer a minha pós-graduação, construir uma estrutura que me suportasse para sair. Tá? E claro, a Bruna foi essencial nisso. Mandei bem. Tinha que ter olhado para a câmera assim. Na próxima eu olho para a câmera. Então, gente, o estatuto muda a tua vida. Tá? Não é o estatuto em si, gente, mas ser estatutário. A garantia que tu tem e a tranquilidade de vida que vai te proporcionar. Tá? Ser um servidor estatal estatutário te garante que tu não tenha que ter dentro da chefia tudo bem, mas as pessoas te ameaçando. Porque tu tem o teu cargo ali. Tu faz isso. Não, não faço. Só posso ir até aqui, ó. Esse é o meu quadrado. Só posso ficar aqui dentro. Cada um no seu quadrado. Aqui fora, no privado, é assim? Não tem estabilidade. Também. Tá? Olha só, começando. Assim como os empregados públicos, os servidores estatutários têm vínculo permanente com a administração pública de natureza profissional, com prazo indeterminado para a execução de atividades permanentes do interesse do Estado. Gente, aqui eu começo a trabalhar uma distinção. Na prática, qual a diferença entre servidor seletista e o servidor estatutário? O seletista é aprovado em concurso público, não é? É. E posteriormente convocado. Gente, primeiro ponto aqui, ó, dessa distinção que eu estou fazendo. O servidor estatutário, ele é convocado? Não, ele é
nomeado. Estou batendo ponto a ponto, vai anotando. Assinar um contrato de trabalho, isso o empregado. Vocês, servidores estatutários, serão nomeados para o quê? Para tomar posse. Na data da posse, vocês vão acertar de novo, quer ver? Vocês vão assinar o termo de posse. De novo, vamos lá. Vocês vão assinar um termo de posse. Ah, gente. Tá? O empregado público, ele é convocado e assina um contrato de trabalho. O estatutário é nomeado e assina um termo de posse. Todos os seus direitos e obrigações estão previstos no contrato normal e também na CLT. E lei própria, se houver. Já o estatutário faz concurso aprovado, espera a nomeação, toma posse e assume um cargo público. Olha essa linha do tempo que eu montei. Concurso público, nomeação, posse e assume um cargo público. O empregado faz concurso? É nomeado? Ele é convocado. Ele toma posse? O empregado. Ele assina um? E ele assume um emprego público. Viram o que eu estou dizendo? Isso tem que ficar claro. Este agente não celebra contrato com a administração, o estatutário não assina um contrato, estando seus direitos e obrigações previstos em lei específica, denominados estatutos. No âmbito estadual, a Lei 10.098 de 94 é o estatuto que trata dos servidores civis. Tá? Gente, eu vou finalizar porque o outro, se eu cortar, vai ficar ruim da gente retomar. Tá? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Estamos juntos nessa batalha até o final. Pessoal de casa, obrigado. Utilizem o portal, insisto, tá, gente? Falem conosco, conversem, perguntem, qualquer coisa, estamos aí. Grande abraço, até a próxima.